estamos de volta. Agora a missão 3, resolução de questões para você, né? Consolidar tudo aquilo que foi trabalhado agora há pouco nas missões 1 e 2. Vamos lá na tela, a primeira questão, baixe o material e acompanhe. Eu trouxe um texto, né, a fonte G1, com o objetivo da gente endossar, trabalhar melhor, revisar bem, né, o que foi abordado nas missões 1 e 2. Vamos lá. Com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, comunidades que vivem na região sudoeste do Pará denunciam os impactos sofridos por indígenas, pescadores e moradores de cidades como Altamira. O empreendimento foi erguido no meio do rio Xingu, uma área onde, tradicionalmente, para obter a geração de energia, é necessário usar óleo diesel, combustível com alto poder poluidor. 10% da água do mundo corre nos rios brasileiros e, portanto, temos muito potencial hidrelétrico a desenvolver. Não somos um país rico para descartar uma fonte de energia como essa, explica o professor da Unicamp, Secundino Soares Filho. Porém, esse trecho da Amazônia revela-se bastante sensível do ponto de vista ambiental e social, já que índios e pescadores dependem do rio para garantir a sua sobrevivência. Desde 2008, quando o governo se propôs a instalar essa hidrelétrica, o alerta foi de que aquela era uma região de precária presença do Estado, de carência mesmo, esclarece Thaís Santin, procuradora da República. Hospital novo e sem paciente diante da pouca presença do poder público na área, os impactos seriam inevitáveis. Por isso, quem construísse a usina deveria trazer também várias melhorias. Foi justamente, né, as condicionantes para a Norte Energia, que avaliamos nas missões 1 e 2, como saneamento básico, além de se preocupar com a natureza e com o aumento da população, que na verdade houve uma queda, né? Vamos ver dados da população, houve uma queda no número de habitantes nessa região, devido ao número de trabalhadores que seriam atraídos para o local. Também desse ponto de vista, né? A princípio, em relação à construção, se torna uma área atraente, mas depois da construção, não vai ter aquela geração magnífica de empregos, né? Ao comparar antes da produção, antes, né, do início das obras, durante as obras e depois da conclusão das obras. Então, as obras na hidrelétrica começaram em 2011 e custaram, olha só, pessoal, 31 bilhões de reais. Viveu-se aqui momentos de glória, comércio em alta, nesse período que eu falei, né? No período da construção. Então, você tem um apogeu, a região, né, é pura prosperidade, mas depois, né? Então, nesse período de construção, viveu-se aqui momentos de glória, comércio em alta, todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro, conta Milton Elias Fischer, presidente da Associação Comercial da Altamira. Em abril deste ano, o empreendimento começou a funcionar com 5% da capacidade, mas a Norte Energia, a empresa responsável pela usina, e a Prefeitura de Altamira, a cidade mais próxima da barragem, não chegam a um consenso. Por isso, muitos programas que deveriam melhorar a vida de quem teve a rotina alterada por Belo Monte ainda não foram concluídos. Escolas e hospitais, por exemplo, são novos, entretanto não recebem ninguém. O que existe é uma priorização na execução no cronograma da obra. E esse mesmo esforço não é investido no atendimento das condicionantes que eu falei, né? O IBAMA liberou o funcionamento da usina, agora tem que respeitar essas condicionantes, tem que colocar em prática. Proteção da fauna, da flora, cuidar também da população. Justifica Carolina Reis, advogada do Instituto Socioambiental. Danos ao meio ambiente. Aqui é outro ponto, né, que vamos avaliar. A região próxima à barragem da usina de Belo Monte, né, conhecida como Volta Grande do Xingu, com sua área de cerca de 100 quilômetros, é uma das que mais preocupam ambientalistas, ribeirinhos e índios, tá? Esses danos ao meio ambiente, principalmente na Volta Grande do Xingu. Então, nós temos aqui, né, a primeira parte do texto, tá? A primeira parte do texto. Vamos agora para a segunda parte do texto, em relação aos danos ambientais.
Eles afirmam que as alterações no curso do rio já começaram a provocar danos ambientais e sociais. Conforme vai aumentando a profundidade, o oxigênio vai diminuindo, afirma Cristiane Costa Carneiro, bióloga da Universidade Federal do Pará, que analisa a água do local. Antes, a gente pescava para se alimentar e para vender. Hoje, só para se alimentar. E é difícil ainda, lamenta o índio Juruna, né, Jair Pereira, veja, aqui estamos trazendo vozes daquelas pessoas impactadas diretamente com a construção da usina Belo Monte. Nas missões 1 e 2, eu trouxe a perspectiva da usina, a perspectiva da empresa Norte Energia e agora a perspectiva daqueles que sofrem, para você ter o contraponto no compromisso. Esse compromisso tem esse objetivo, você trazer as diversas perspectivas, as diversas narrativas. A banca vai entrar nessa polêmica? Eu creio que não. Mas pode trazer sim um texto mostrando os impactos ambientais. Pode trazer um trecho mostrando a grandiosidade da usina. E pode até fazer um contraponto, agora de modo suave, a não gerar, né, tantas perspectivas críticas a ponto de até, né, ter questionamento, contestação e questionamento, tá? Eu creio que a banca vai buscar um equilíbrio. Daí, a facilidade para a gente acertar na prova, beleza? Então, hoje só para se alimentar é difícil ainda, lamenta o índio Juruna Jair Pereira. Para compensar os danos sociais provocados pela hidrelétrica, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, exigiu em 2011 que a Norte Energia implantasse integralmente equipamentos de saúde e educação. Uma das obrigações da empresa responsável por Belo Monte foi a reforma e ampliação do Hospital Geral de Altamira, para reforçar o atendimento no município com a chegada de mais de 30 mil trabalhadores na usina, né? No contexto da construção, de fato, 30 mil pessoas envolvidas. Foi um momento que teve, né, um avanço da população e depois, claro, né, finalização das obras, né? Então, muitos vão ter que voltar para os seus lares, suas cidades respectivas. Mas a unidade só ficou pronta em 2015 e até o momento o hospital ainda não foi inaugurado. Aqui a matéria, né, 2018, como vamos transferir doentes para um lugar que está incompleto, com enfermarias incompletas, salas incompletas, reclama Domingos Juvenil, prefeitos até então, né, de Altamira. Reforçamos toda a capacidade hospitalar da região, o que falta fazer é transferência de equipamentos para lá. Isso nós vamos fazer. Quem deve operar aquilo é quem recebeu, é a prefeitura. Nós não temos, como empreendedor, nenhuma obrigação nem responsabilidade de administrar a coisa pública, justifica Duílio Diniz Figueiredo, presidente até então da Norte Energia. No caso do Hospital Geral, o Ministério Público Federal exige que a Prefeitura e a empresa coloquem a unidade para funcionar imediatamente. Então, veja, na perspectiva publicitária da Norte Energia, é tudo maravilha. Na realidade, não funciona assim. Entendeu qual o nosso objetivo de trazer esses contrapontos? Vamos lá, responder agora questões. Do excerto acima, dos textos, né? Ou do texto acima do G1, depreende-se que letra A, a Norte Energia e a Prefeitura de Altamira agem de maneira concertada, ou seja, estão em harmonia, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Estão batendo cabeça, a empresa com a Prefeitura de Altamira, de acordo com o texto, tá? Na região da usina de Belo Monte, criando projetos conjuntamente e colocando-os em operação de modo eficiente. Não. Há deficiências, tá? A inauguração oficial foi em 2009, mas aí ainda há muita coisa para se fazer. Letra B. Devido à ação do governo, os impactos socioambientais em razão da construção da usina são praticamente nulos. Não existem impactos na fauna e na flora. Falso, né? A gente viu uma série de impactos. Letra B está falsa. Letra C, em razão da construção da barragem de Belo Monte, os impactos ambientais, incluindo a diminuição de peixes em trechos do rio Xingu, estão afetando diretamente a gente. Eu mostrei a vocês, né, uma imagem na missão 2, em relação aos peixes. Estão afetando diretamente a subsistência, né, da população ribeirinha, dos índios, dos pescadores. A letra C está correta. Em razão da construção da barragem de Belo Monte, os impactos ambientais, incluindo a diminuição de peixes
em trechos do rio Xingu estão afetando diretamente a subsistência dos índios e das populações ribeirinhas na região. A letra D. A construção da hidrelétrica de Belo Monte consumiu cerca de 31 bilhões de reais. Sim, dinheiro que foi investido sobretudo na melhoria da infraestrutura e qualidade de vida, não. Dinheiro investido sobretudo na infraestrutura da barragem, tá? A letra E, existe um consenso entre os especialistas. Veja que eu disse, né? A construção do Belo Monte é uma obra polêmica. Veja que muitos especialistas estão se posicionando contrariamente, mostrando os danos desta construção. Existe um consenso entre os especialistas em produção de energia, segundo a qual a usina de Belo Monte é desnecessária. Não. Há um consenso que ela é necessária, que é a perspectiva econômica, ela é necessária. Eu trouxe dados, né? Ela chega aí a atender 60 milhões de pessoas, tá? Segundo o mesmo consenso, a obtenção de energia por meio de fontes já utilizadas anteriormente na região não provoca impacto, provoca sim. A produção de energia hidrelétrica provoca impactos ambientais. Questão 1, letra C de casa, beleza? Este é o modelo que vocês vão encontrar. Claro, um texto menor na prova. Coloquei esse texto maior para a gente, né, mergulhar, consolidar aquilo que foi trabalhado. Mas na prova deve aparecer um texto menor, beleza? Questão 2. Vidas remanejadas. Para a construção da represa de Belo Monte, 500 km² foram inundados. A empresa, né, trabalha e diz que não utilizou todos, né? É uma das usinas que chegou a utilizar o menor, né, percentual aí de áreas, né, ou de área. É uma área no tamanho de Curitiba, essa área inundada. Com a inundação, cerca de 10 mil famílias tiveram que deixar para sempre suas casas. A técnica de enfermagem Vanderly Oliveira conta que sentiu os efeitos da mudança. Segundo ela, o bairro onde vivia começou a inundar quando o lago da usina começou a encher. A Norte Energia demoliu a casa de 3 dormitórios, onde ela morou a vida toda e pagou 102 mil reais de indenização. Mas a técnica diz que o dinheiro não dá para comprar uma casa perto da escola dos filhos que irá morar de aluguel. Arrasada, desestruturada, é como eu me sinto. Desabafa. Pessoal, veja como é importante trazer relatos daquelas pessoas que foram impactadas com a usina de Belo Monte. Daí, né, muitos utilizam a expressão belo monstro, porque alterou vidas de milhares de pessoas. Professor, será que a banca pode colocar esses dados, esses números? Eu creio que não, porque há contrapontos. O que a imprensa traz, o que a empresa, né, a concessionária, a Norte Energia diz, tá? Então, eu creio que a banca também, de forma inteligente, não vai trabalhar com esses dados. Vai trazer essa visão mais geral, como eu falei, objetivo, né? Localização, produção de energia e tal, tá bom? Os efeitos gerais da construção de uma usina. Mas esses detalhes que estamos vendo aqui nesta missão é impactante. É o outro lado da história. E esse foi o nosso compromisso, tá bom? Já o destino de mais de 4 mil famílias foi outro. 5 conjuntos habitacionais, conforme a empresa disse, tá? 5 conjuntos habitacionais construídos pela empresa responsável por Belo Monte. Apesar de novas, muitas casas já têm problemas. Em uma delas, é possível observar várias partes da parede com massa corrida, cobrindo as várias rachaduras. A Norte Energia se comprometeu a arrumar o problema e disse que vai consertar as rachaduras. Sem saneamento. A cidade de Altamira não possui saneamento básico para seus 108 mil habitantes. A rede de esgoto não é conectada às casas, por isso a água cai direto no meio fio das ruas. Antes da construção da barragem, a sujeira acabava sendo levada pelo rio Xingu. Porém, agora, o esgoto fica represado pela barragem. Em 2011, a Norte Energia se comprometeu em fazer esgotamento sanitário de Altamira até julho de 2014. A tubulação nas ruas está pronta, mas não chega até as casas. A empresa culpa a prefeitura. Aquela situação, né? A empresa joga para a prefeitura joga para a empresa e quem sofre no final é a população. A prefeitura teve que criar, já que ficou com a responsabilidade da operação, uma empresa. Explica Duílio, né, Diniz Figueiredo, presidente da Norte Energia. A Norte Energia está obrigada a não só fazer as ligações intradomiciliares, mas também a operar
todo o sistema de esgoto até que a prefeitura consiga ter uma estrutura para evitar, né, a poluição do reservatório do Xingu. Esclarece Marilene Ramos, presidente do IBAMA. O prazo dado à empresa é até novembro deste ano. Tá? E aí, para as casas, nós estamos contratando 15 empresas. Devemos iniciar as ligações no início de junho, promete a presidente da Norte Energia. Então, nós temos aqui, né, esse texto 2018 trazendo os problemas, né, gerados então pela empresa Norte Energia, que fica nessa situação, né, de jogar o problema para a prefeitura joga aí o problema para a empresa e fica nessa situação. E quem sofre, como eu falei, né, quem sofre é a população. Então, com fundamentos, né, nesse texto, vamos responder essa questão, tá? Vamos responder essa questão para a gente aí ficar de boa e não errar nenhuma questão, tá? Porque a gente está aprofundando para valer, Só corrigindo, pessoal, esse texto também é do G1, esse texto é de 2016, tá? Um texto de 30 de 5 de 2016. É um texto de 30 de maio de 2006, só que os problemas em Altamira continuam, tá? Esses problemas continuam em relação a Belo Monte. É só você fazer uma pesquisa aí, colocar no Google e vocês vão encontrar relatos, né, desses impactos, desses problemas em relação a Altamira, como eu trouxe aí a matéria do El País de 2019. Então, é um problema de infraestrutura que merece toda a atenção e a gente vai ficar acompanhando e atualizando vocês. Então vamos lá, né? Questão 2. De acordo com as informações do excerto acima, assinale a alternativa correta. Em razão da mortandade de peixes na região da usina, os empreendedores da Norte Energia receberam uma multa que ultrapassa os valores de propinas que supostamente foram pagas para políticos envolvidos. Olha só, também tem essas denúncias, né? E muitos políticos que receberam propinas para aprovar esse projeto, dar apoio a esse projeto. Só que aí não houve essa multa. Então, a letra A está falsa e também aqui ele não pode confirmar porque não tem provas, né? Mas há sim, né, esses indícios. Letra B. O processo de reterritorialização, ou seja, eu morava em um lugar, vou morar em outro local, né? Então, o processo de reterritorialização promovido pela Norte Energia pode ser considerado bem sucedido. Não, é só ver na fala, né, da moradora. Diz que a vida dela foi destruída. A letra B está falsa. Letra C. As condições de saneamento básico em Altamira eram satisfatórias. Não. O texto diz que havia problemas antes, mas que agora piorou. Pelo menos até ali, né? Os tratamentos, no caso, a prefeitura disse que a empresa não fez, a empresa disse que a prefeitura não executou e fica aquele problema, tá? E de 2016 para cá, né? Ainda tem muita coisa para fazer. A letra D, as populações indígenas do Pará não foram afetadas, foram sim afetadas, né? Seu modo de vida, seu estilo de vida foi alterado pela construção da hidrelétrica. A letra correta é a letra E. Em razão da construção da barragem na região da usina de Belo Monte, os igapós pararam de se formar em alguns pontos às margens do rio Xingu, por isso as populações ribeirinhas começaram a sentir falta de peixe, sim, carência que afeta diretamente sua subsistência. Questão 2, letra E. Questão 3, aqui a imagem, né, da usina de Belo Monte, a obra mais polêmica do Brasil, já avaliamos essa imagem no decorrer da aula. Uma outra imagem, né, a mina de ouro, o projeto Belo Sum é vizinho de terras indígenas, e aí nós temos, analisando com atenção os dois mapas acima, é errado afirmar que, letra A, as obras da usina de Belo Monte foram realizadas na Amazônia, sim, né? Aí você tem a bacia do rio Amazonas. Aí nós temos aqui, né, referência justamente ao rio Xingu, tá? E aí essa composição aqui, tá? Dessa construção. Então, é uma questão bem interessante para a gente aqui ficar
ligadinho, tá? Em relação à bacia do rio Amazonas. Então, a questão 3 segue, tá? As obras do rio da usina de Belo Monte foram realizadas na Amazônia, afetando diretamente o meio ambiente e a vida das populações que vivem ao redor das construções. Letra A está corretíssima. Letra B. Para a construção do reservatório da usina de Belo Monte, a barragem de Pimental foi construída e inundou áreas que ficavam a montante. Verdade. A letra C. As áreas indígenas da região da usina foram principalmente afetadas porque se encontram a jusante, da barragem de Pimental, a partir da qual a vazão do rio começa a diminuir. Isso mesmo, aí você pode perceber na imagem, colocada na questão 3. Nós temos a letra C, as áreas indígenas da região da usina foram principalmente afetadas porque se encontram a jusante da barragem de Pimental, a partir da qual a vazão do rio começa a diminuir de forma sensível. A letra C também está correta. A letra D, a cidade de Altamira, quase não foi afetada, pessoal. A aula toda, praticamente, a gente falou sobre os impactos na cidade mais próxima da usina, que é Altamira. Quase não foi afetada, foi sim afetada. A gente tratou isso ao longo da aula, tá? Então, nós temos a letra D como incorreta. Letra E, podemos afirmar que as obras da usina de Belo Monte não foram primeira intervenção de engenharia de grande impacto na região. Sim, porque a gente pode citar Tucuruí, podemos citar que desde 75 estudos dessa natureza, desta magnitude, já teve início na região. Desde 75 tem levantamento de estudos na região. Questão 3, a errada letra D de dado. Questão 4, o ranking da eficiência, compara a energia e o alagamento das 10 maiores usinas do Brasil. Vamos lá, começando com Itaipu. Agora, lembrando que Itaipu é binacional, tá? Aí nós temos Brasil e Paraguai. A maior usina do Brasil, Itaipu, agora binacional. Agora, 100% brasileira é Belo Monte. Aí nós temos a energia produzida, a potência de Itaipu, 14.000 megawatts, área alagada, 1,4 mil quilômetros quadrados. Belo Monte produz 11,2 mil megawatts, área alagada 0,5. De fato, a empresa falou que é uma das áreas, uma das usinas que alagou a menor área, menor percentual. Se de fato comparar Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Belo Monte tem a menor área alagada. Em seguida vem Tucuruí, que produz 8,7 mil megawatts, área alagada 3,5 mil quilômetros quadrados. Depois vem Jirau, Ilha Solteira, Xingó, Santo Antônio, Marimbondo, Serra de Mesa e Sobradinho, tá? Então aí, em primeiro lugar, Itaipu, localização Paraná, depois Belo Monte, Pará, Tucuruí, Pará, Jirau, Rondônia, Ilha Solteira, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Xingó, Alagoas e Sergipe, Santo Antônio, Rondônia, Marimbondo, São Paulo e Minas Gerais, Serra de Mesa, Goiás, Sobradinho, Bahia. Então aí você tem um ranking de eficiência, essa comparação interessante da produção de energia e o alagamento. Por exemplo, Sobradinho, que nesse ranking está na última colocação, tem uma área alagada de 4.000 quilômetros quadrados e produz 1.000, megawatts. Já Belo Monte tem maior eficiência, porque alagou uma área de 0,5 mil quilômetros quadrados, que daí 500 quilômetros quadrados, tá? E aí no caso 0,5 mil, Então aí nós temos 0,5 mil de quilômetros alagado, tá? Quilômetros quadrados alagado, e a potência de 11,2. Já Sobradinho é uma área alagada de 4,1 mil e produz 1,1 mil, 1.000 megawatts e alagou mais de 4.000 quilômetros quadrados. Já Belo Monte produz mais de 11.000 megawatts e alagou 0,5. Então você tem aí 6 vezes, pegando aqui 3 vezes, 8 vezes mais, tá? A área alagada de Sobradinho em relação a Belo Monte. Então é interessante aqui esses dados, a fonte é Aniel,
Furnas, Eletronorte, Itaipu Binacional, Chesf, Norte Energia, Energia Sustentável e Santo Antônio Energia. Então, um gráfico bem interessante com esse ranqueamento das principais hidrelétricas aqui no Brasil e essa relação bacana de área alagada com a potência. Se você pegar também Santo Antônio, Marimbondo, Xingó, Jirau, a área alagada são as menores, né? Em Xingó, 0,1, depois Santo Antônio, 0,4, Marimbondo, 0,4, Jirau, 0,3, aí depois vem Belo Monte. Mas se pegar as três primeiras, inegavelmente você tem uma maior eficiência, produção e eficiência em Belo Monte, porque alagou menos e produz substancialmente aí, né, mais de 11 mil megawatts. Então, diante desses dados, no ranking da eficiência que calcula a relação entre área de alagamento e produção de energia, nesse ranking, né, em primeiro lugar está Itaipu, depois vem Belo Monte, em seguida Tucuruí. Então, a usina de Belo Monte, na letra A, que será a segunda maior de produção de energia, é menos eficiente do que Itaipu, a de Itaipu. Ok. Letra A está verdadeira. Letra B, a menos eficiente na mesma relação é a usina de Sobradinho. Então, a letra B está correta também, né? Menos eficiente, Sobradinho, Bahia. A usina de Belo Monte é uma das que apresentam maior eficiência, verdade, na segunda colocação. A usina de Jirau é mais eficiente do que Itaipu. No ranking, não, né? No ranking, a mais eficiente é Itaipu. E na quarta colocação tem Jirau, tá? Então, letra correta aqui, né? Questão 4, letra D de dado. Vamos agora para a questão 5. Questão 5. O primeiro reservatório da usina de Belo Monte já começou a ser inundado pelas águas do rio Xingu, no sudoeste do Pará. Depois de anos de polêmica, a usina recebe licença do IBAMA para operar. Então, texto aí de 27 de novembro de 2015. Lembrando que a operação começou ali em abril de 2016, inauguração oficial 27 de novembro de 2019. A respeito da usina de Belo Monte, assinala a alternativa correta. A hidrelétrica de Belo Monte está instalada em região de parca sociabilidade, de pouca sociabilidade. Não, né? Porque é uma região com muitos habitantes. A gente viu relatos de pessoas que foram impactadas, que tiveram suas vidas destruídas, né? Na perspectiva de muitos. A letra B, a usina de Belo Monte está muito distante do Parque Indígena do Xingu e da Altamira, não, né? Muito distante, não. A letra C, a licença concedida pelo IBAMA, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para a operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, é válida por 35 anos, tá? É válida por 35 anos. Vamos agora para a questão 6. Em que rio, né, foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte? Essa tá fácil, né? Questão 6, letra E, Rio Xingu. Questão 7. Operários da usina de Belo Monte iniciaram nesta segunda-feira uma paralisação, né, por melhores condições de trabalho. Até Pacífico, a categoria fechou o principal acesso aos 5 canteiros de obras da usina. Então, estamos falando da usina de Belo Monte, em que importante via fluvial, né, foi construída a usina de Belo Monte. Rio Xingu. Questão 7 também, letra E. Questão 8. Considerando que a usina hidrelétrica de Tucuruí foi um dos grandes empreendimentos brasileiros em infraestrutura nas últimas décadas, assinala a opção correta a respeito desse assunto. Letra A. Como consequência da construção da usina, o município de Tucuruí tornou-se um dos mais pobres do estado do Pará. Não, um dos mais ricos. Letra B. A referida usina foi projetada para produzir energia elétrica para a região sudeste. Não, para abastecer a demanda local, né? Letra C. Depois da usina de Belo Monte, é a segunda maior usina com área apenas em território da Amazônia Legal. Não. Letra D, né? Essa usina hidrelétrica foi construída para aproveitar o potencial energético do rio Tocantins. Então, nós temos aqui a letra D de dado, tá? Questão 8, letra D de dado. E agora vamos para a questão 9, tá? Vamos agora para a questão 9. Questão 9. É a maior bacia hidrográfica totalmente localizada no território brasileiro. Ela abriga a usina de Tucuruí, no estado do Pará. A bacia hidrográfica descrita é a bacia do Tocantins-Araguaia. Lembrando que na questão 8, né, citou a questão da Amazônia Legal, só que aí
A usina de Tucuruí está localizada na bacia do Tocantins-Araguaia, não na bacia amazônica, tá? Então, questão 9, letra A, bacia do Tocantins-Araguaia. Questão 10. A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil encontra origem nas usinas hidrelétricas, pois as condições do nosso relevo são favoráveis. Os recursos financeiros investidos no setor sempre foram muito pesados, com obras de grande porte, como a usina hidrelétrica de Tucuruí e a hidrelétrica de Itaipu. Sobre isso, assinala a alternativa correta. Letra A. Tucuruí é a terceira maior usina hidrelétrica do país, localizada no rio Tocantins. No estado do Amazonas, não, no estado do Pará. Eu disse a vocês que é sempre comum essa situar né, de forma errada. Tucuruí, Pará. A letra B, a usina hidrelétrica do Tucuruí foi construída no governo de Juscelino Kubitschek, não, né? Então nós temos a letra C. A usina hidrelétrica de Itaipu é binacional, está localizada no rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Eu falei sobre isso, né? Questão 10, letra C. Salientando que a usina de Tucuruí ela foi erguida no governo de João Figueiredo, tá? 22 de novembro de 1984, no governo de João Batista Figueiredo. Vamos agora para a questão 10. Questão 10, né? Ficou letra C. Vamos agora para a questão 11. A usina hidrelétrica em construção no Rio Xingu, no estado do Pará, né, que foi construída no Rio Xingu, no estado do Pará, região norte do país, tem um projeto, né, para ser a segunda maior hidrelétrica do Brasil, e chegou já, né? A construção dessa usina está em constante aparição na mídia, pois foi alvo, né, de uma série de polêmicas envolvendo ambientalistas, ativistas do meio ambiente, né, devido aos seus impactos ambientais e as influências negativas na pesca e na navegação das reservas indígenas da região, viabilidade econômica, entre outros motivos. A respeito desse tema, há sinal alternativa que apresenta o nome dessa usina hidrelétrica, a usina de Belo Monte. Disse a vocês que teve essa grande repercussão na mídia. E aqui encerramos, né, essa missão, resolução de questões, fazendo alusão às usinas de Belo Monte, que é o tema mais favorito. Entre a usina de Belo Monte e a Tucuruí, é muito mais provável cair falando sobre a de Belo Monte, diante da repercussão não só nacional, mas internacional. Valeu mesmo, até o próximo compromisso, porque você sabe, a cada missão você fica mais perto da aprovação e o concurso disciplinado será aprovado.